A minha irmã ficou tirando uma onda com a minha cara, mas o pior foi que à noite ela comentou com o meu filho. Você não vai acreditar, viu, Reinaldo? Mas a mãe não parou de falar daquele teu amigo que trabalha com você. É Leandro, né? Ao contrário da minha filha, meu filho não gostou nem um pouco daquela conversa. Me olhou assim de um jeito como se estivesse me condenando. Olha, não quero saber da senhora de conversa com seu Leandro, viu, mãe? Além de casado, é um tremendo mulherengo. Aliás, ontem mesmo eu tive de chamar a atenção dele lá na obra. Ele ficou mexendo com uma menina que passou lá na frente. Pelo amor de Deus, mãe, vê se te dá o respeito, viu? Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Meu filho mexia com construção. Sempre foi um excelente pedreiro. Desde pequeno, ele já ajudava o pai nas obras. E mesmo depois que eu me separei do Sandro, meu filho continuou trabalhando com o pai. Até que tempos depois, achou que já era hora de deixar de ser apenas ajudante para conseguir seus próprios trabalhos, até porque, dessa forma, ele tinha a possibilidade de ganhar um pouco mais. A casa onde a gente morava, por exemplo, foi ele mesmo que construiu, inclusive os acabamentos. Olha, eu tinha tanto orgulho desse meu filho. O Reinaldo só me dava alegria. Como eu já disse, eu era separado. Já fazia 8 anos que eu e o Sandro tínhamos assinado os papéis da separação. E desde esse instante, nunca mais eu tinha me envolvido com ninguém. Claro que sentia falta de uma companhia. Às vezes me sentia solitária. Mas é como dizem, né? Antes só do que mal acompanhada. Eu preferia ficar sozinha a me envolver com um homem que me fizesse sofrer de novo, do jeito que eu já tinha sofrido com o meu ex-marido. Além do meu filho, tinha também a minha filha, que morava ali comigo. Lembro que o Reinaldo tinha conseguido uma reforma para fazer ali mesmo no bairro e pegou o pai de um conhecido dele para ajudar. E um sábado, esse meu filho trouxe esse homem que o estava ajudando para almoçar ali com a gente. Ele já tinha até me ligado para avisar que iria trazer o Leandro para almoçar ali em casa. Eu ainda não conhecia esse rapaz, pai de um amigo do Reinaldo. E olha, podia ser até impressão minha, mas senti que ele já nesse primeiro contato, ele ficou de olho comprido para cima de mim. Elogiou a casa, elogiou a comida. Sabe aquela pessoa que conversa com você te olhando assim nos olhos? Era bem o tipo dele. Só que é para se ver como são as coisas, né? Eu nunca gostei de homem malandro, nunca. Mas se eu disser que não gostei daquele jeitão dele, assim, meio despachado, não estaria sendo sincera. Fiquei com uma boa impressão. Tanto que depois que eles voltaram lá pro serviço, até comentei com a minha filha. Bacana esse Leandro que o Reinaldo arranjou para ajudar ele na obra, né, Jéssica? Minha filha já me olhou desconfiada. A senhora gostou dele, mãe? Mas que gostou, menina? Só tô falando que uma pessoa simpática. Só isso. Eu, hein? Ela ficou brincando comigo. Principalmente porque eu fiquei brava. O pior de tudo foi que à noite ela comentou com o irmão. Você não vai acreditar, Reinaldo, mas a mãe não parou de falar daquele teu amigo que está trabalhando contigo. Meu filho, naturalmente, deve ter escutado. E só que ao contrário dela, que tinha levado a brincadeira, não deve ter gostado. Principalmente porque depois ele veio conversar comigo. Olha, não quero saber da senhora dando conversa pro Leandro, viu, mãe? Além de ser casado, ele é mulherengo. Aliás, ontem mesmo eu tive de chamar a atenção dele lá na obra, viu?
mexendo com uma menina que passou lá na frente. Sabe, eu escutei aquilo e não vou negar que bateu assim uma certa decepção. Mesmo assim, deixei bem claro que não tinha nada a ver. Escuta, Reinaldo, você vai ficar dando ouvidos aí ao que a Jéssica fala? Bem capaz mesmo que eu vou ficar dando conversa pra esse homem. Só comentei com ela que tinha achado uma pessoa simpática. Só isso. Olha, eu não falo mais nada pra você, viu, Jéssica? Naturalmente que tratei de tirar aquilo da cabeça. Principalmente depois daquele puxão de orelha do meu filho. Aconteceu que no final de semana seguinte, meu ex-marido chamou o Reinaldo para ajudá-lo a fazer não sei o que de acabamento numa obra que ele estava terminando na região de Tamandaré. O Sandro também estava trabalhando numa obra e precisou da ajuda do filho. E como o Reinaldo não sabia dizer não para o pai, acabou indo até lá para ajudá-lo no sábado. E logo depois do almoço, para minha surpresa, quem deu uma passadinha ali em casa foi o Leandro. Olha, eu não vou mentir. Me deu até uma tremedeira quando vi esse homem lá na frente batendo palmas no portão. Fui até lá ver o que ele queria. Cheguei a dizer que o Reinaldo não estava em casa, tinha ido ajudar o pai. Mas ele falou, né, eu tô sabendo, ele me avisou. Na verdade, eu queria saber se ele não deixou nenhum dinheiro aí pra mim. Eu podia ter ligado, mas acabou a bateria do celular, não tive nem como ligar pra ele. Então, Leandro, se ele deixou algum dinheiro, não me falou nada não, viu? Você não quer que eu ligue pra ele daqui? Ele falou que sim. Queria que eu ligasse pra saber se tinha dinheiro pra ele. Eu liguei, conversei com meu filho e, para resumir, ele pediu que o Leandro ficasse ali esperando que em muito pouco tempo ele não demorava para chegar. E aí dava o dinheiro pro cara. Bom, naturalmente que até por uma questão de educação, segui o pedido do meu filho em vez de deixá-lo esperando lá fora, né? Ele entrou e eu fiquei ali conversando com ele, até porque fazer o quê, né? E ele me fez um monte de perguntas, pareceu bem interessado, né? E eu só escutando, até que ele começou a fazer perguntas assim mais íntimas. Quis saber, por exemplo, quanto tempo que eu estava separada. Se eu não pensava em namorar, refazer a vida ao lado de outra pessoa. Ele perguntou, mas nem me deixou responder. E foi logo falando, sabe o que é, Noeli? Que, desculpa a sinceridade, mas você é tão nova ainda. Nova e bonita. Desperdício, né? Uma mulher como você ficar sem ninguém. Eu fiquei até sem graça quando vi aquilo. Eu não estava acostumado a ouvir aquele tipo de comentário. Sabe, elogio de homem. Meu Deus, há quanto tempo eu não recebia? Até porque, repito, depois da minha separação, nunca mais me envolvi com ninguém. E o pior é que ele era o tipo de homem que conversava olhando nos olhos da gente. E naquele momento, ao fazer aquele comentário, aquele elogio, ele me olhou de um modo tão sério que me fez até estremecer. Olha, a gente conversou tanto, até porque o Reinaldo demorou para chegar. Ele adorou a conversa, parecia feliz, batendo aquele papo comigo, ficou o tempo todo fazendo elogios, até que meu filho chegou da rua. E ele ainda fez um convite que me deixou completamente sem saber o que dizer. Antes do meu filho chegar, eu estava aqui pensando, Noeli, você gosta de dançar? Porque a gente podia combinar qualquer sábado, né? Sair para dançar um pouco. Olha, tem um clube aqui mesmo no bairro que é muito bacana. Eu vou lá de vez em quando. Não vou negar que gostei do convite. Só que na hora,
Lembrei das coisas que o Reinaldo tinha dito, que ele era casado, mulherengo, e naturalmente não aceitei. Olha, Leandro, não sei não, viu? Tenho medo do meu filho não gostar, ficar zangado comigo, sabe? Ele ainda insistiu mais um pouco, sabe? Ficou ali, falando que não tinha nada demais, e depois ainda acrescentou: mas o Renan não precisa saber. É só não falar nada, que ele não fica sabendo. Aliás, eu até prefiro. Mais uma vez me veio à cabeça as coisas que meu filho tinha falado. E aí, no impulso, eu perguntei: mas escuta, você não é casado? Não me diga que a tua mulher deixa você em baile assim, numa boa? Que casado eu? Mas, meu Deus do céu, mas quem é que te botou essa ideia na cabeça? A Isaura mora lá no meu terreno, mas a gente não é mais casado, não. Ela é só mãe dos meus filhos, mas cada um tem a sua vida. Eu casado, era só o que me faltava. Olha, fiquei surpresa, sabe? Cheguei a pensar que meu filho talvez não tivesse a informação correta, ou talvez até tivesse, mas querendo me afastar do amigo, sei lá, exagerou, dizendo que ele era casado ainda. Mas, na verdade, nem tive tempo de dar uma resposta, porque foi a gente falar sobre aquele assunto e o Reinaldo chegou da rua, interrompendo a conversa. Eu até pensei que ele não fosse gostar de chegar e ver o Leandro abancado ali no sofá, mas não falou nada. E também não me olhou feio, como tinha feito naquele primeiro dia. Depois que o Leandro foi embora, eu fiquei ali pensando nele, no que tínhamos conversado e naquele convite que ele tinha feito. Fiquei imaginando nós dois saindo para dançar. Meu marido, por exemplo, nunca tinha me levado a um baile. Nunca. Aliás, o Sandro até gostava de baile, só que nunca me levava junto. Sabe aquele homem que gosta de sair para aprontar? Por isso nunca leva a esposa junto? A cara do meu ex-marido. Ele era exatamente assim. Saía sozinho. No sábado seguinte, o Reinaldo trouxe o Leandro para almoçar ali em casa de novo. E eu aproveitei uma chance que ficamos a sós. O Reinaldo tinha ido escovar os dentes para retomar aquela conversa sobre o baile. Perguntei se o convite ainda estava de pé, se teria baile naquele sábado, e para resumir, acabei até pedindo que ele anotasse o meu celular, para a gente poder conversar e combinar tudo depois. A verdade, e não adianta esconder, é que gostei demais de conhecer esse homem. Ele mexeu comigo de algum modo, coisa que nenhum outro tinha conseguido durante os quase 8 anos que eu já estava separada. E mesmo que meu filho não gostasse, que ele implicasse comigo, eu estava disposta a sair para dançar com o Leandro, de qualquer modo. Meu Deus, eu era separada, desimpedida. Não tinha nada nem ninguém que me prendesse lá em casa. Não devia satisfação para ninguém, de modo que resolvi aceitar o convite. Pensei, quer saber de uma coisa? Meus filhos já estão todos grandes, criados, eu sou separada, não tenho a quem prestar satisfação, vou aceitar. Ele ficou todo contente quando eu falei que aceitava ir com ele até o baile. Se abriu assim num sorriso maior do mundo e disse que me ligaria depois, né? Que ele saísse da obra, lá por volta de 5:30 da tarde. Olha, eu fiquei numa ansiedade. Meu Deus, há quanto tempo que eu não me sentia daquele modo. Parecia até uma adolescente esperando a ligação do primeiro namorado. Eram 6 horas quando ele finalmente me ligou para a gente combinar o nosso encontro. Eu, naturalmente, tive de mentir para os meus filhos. Não gostava de fazer isso. Mas, sabe, não queria que ele ficasse de nariz torcido comigo, principalmente o Reinaldo. E jamais ia deixar que eu fosse a um baile, ainda menos com o Leandro. Já tinha me chamado a atenção naquele dia. O fato é que, imagine,
Eu saindo com o homem pela primeira vez, depois de todos aqueles anos de solidão. Inventei para minha filha que ia comer pizza com uma amiga, só que minha filha, que também não é boba, olhou assim para mim: precisa se arrumar toda assim? E botar perfume, inclusive, para encontrar amiga, mãe? Eu, hein? Ela viu que eu fiquei toda sem jeito. Mas depois consertou. Falou que eu podia ir tranquila e ainda pediu que eu aproveitasse o passeio. Me encontrei com Leandro perto do mercado. Dali fomos até uma lanchonete e só depois ele me levou ao tal clube. Eu adorei aquele lugar. Na verdade, nem dançar direito eu sabia. Até porque não tinha o costume. Mas, de um jeito ou de outro, bem ou mal, a gente dançou um monte de músicas. Não ficamos muito, porque eu não queria que meu filho se zangasse. Por isso, perto das 10h15 da noite, pedi que ele me levasse de volta. Não aconteceu nada entre nós, nem mesmo um beijo. Quer dizer, trocamos um abraço quando a gente foi se despedir, mas ficou nisso. Ele até tentou me dar um beijo de leve assim, na boca, mas eu me retraí. Sei lá, achei que era cedo ainda. O fato é que passamos a trocar mensagens direto e a nos ver de vez em quando. Quando o Reinaldo levava ele para almoçar e com a gente ficava trocando olhares, namorando assim de longe, em silêncio. E a verdade é que aos poucos, eu que me entusiasmei por ele desde o começo, fui sentindo que, sabe, alguma coisa a mais estava acontecendo comigo. Comecei a sentir saudade, por exemplo. A pensar nele praticamente o tempo todo. Até que, diante de tantas tentativas que ele fez de me beijar, acabei deixando acontecer. E olha, juro que aquele beijo, não quero exagerar, mas parece que incendiou a minha alma e o meu corpo também pudera, né? 8 anos sem um beijo na boca. Na verdade, mais do que isso, porque, sabe, meu marido, por exemplo, nos últimos 3 anos de casamento, eu não lembro dele ter me beijado na boca uma vez sequer. Quer dizer, mais de uma década sem um beijo na boca. Mais de 10 anos sem um simples beijinho. E como eu gostei daquele beijo. Na verdade, naquela altura da minha vida, eu já com 54 anos, não imaginei que fosse voltar a sentir por alguém tudo o que estava sentindo por esse homem. Bom, depois do beijo, então, eu comecei a pensar nele 24 horas por dia. De manhã, de tarde, de noite. O Leandro era meu primeiro e último pensamento quando eu deitava para dormir. Não sei o que aconteceu comigo, mas ele me conquistou e sem fazer força nenhuma. Tivemos a nossa primeira noite somente depois de algum tempo. Eu até queria que tivesse acontecido um pouco antes, mas, sei lá, fiquei muito ressabiada, preocupada, com medo do Reinaldo acabar descobrindo que a gente estava de romance. A única que sabia do nosso rolo, digamos assim, era minha filha. Achei melhor contar para ela, pelo menos para ela, né? Até pensei que ela fosse me criticar, mas não, me apoiou. A senhora merece ser feliz, viu, mãe? E ela também me aconselhou a esperar um pouco antes de contar para o Reinaldo. O problema foi que antes que isso acontecesse, que eu tomasse a decisão de contar para o meu filho também, acabei me deparando com uma situação que jamais poderia imaginar. Lembro que tínhamos ido ao clube, eu e o Leandro. Era a 3ª vez que a gente ia dançar. Estávamos ali dançando, quando de repente senti assim, sabe aquela coisa repentina? Você tá tão distraída que de repente senti alguém puxando o meu cabelo, mas puxando assim com tudo. Escutei até um xingamento. Uma mulher falando alto comigo, só que por conta
do barulho, do som alto, não consegui escutar tudo. Só sei que a pessoa fez isso com tanta força, puxou o meu cabelo com tanta força, que conseguiu me derrubar no chão. Naturalmente que as pessoas em volta logo se afastaram, né? Todo mundo ficou assustado. E eu então vi uma mulher me olhando feio e me apontando o dedo, falando um monte de coisa. Até que ela falou uma frase que eu consegui escutar nitidamente. Sua vadia, se afasta do meu marido, senão eu acabo com a tua raça, viu? Meu Deus, o Leandro tinha contado para mim que ele estava separado. Tudo bem que meu filho tinha dito antes que ele era casado, que ele tinha mulher, mas depois ele desmentiu. Falou que a tal mulher, que era ex-esposa, só morava no mesmo terreno, mas que eles não tinham mais nada um com o outro. Olha, juro que eu tentei até conversar com a mulher, mas aí ela já veio para cima de mim com tudo. Acabei levando a pior, porque ela estava descontrolada. Vieram 2 seguranças para controlar a situação e o próprio Leandro, né? Também ajudou a tirar aquela mulher de cima de mim. Eu nunca tinha passado tanta vergonha em toda a minha vida. Todo mundo me olhando, sabe? E olhando aquela infeliz ali, batendo em mim com tudo. E o pior é que ainda tive de voltar sozinha para casa. Peguei um táxi, fui obrigada, né? Porque ele estava lá em vias de afastar a mulher, ou levá-la para casa, sei lá. Será que ele tinha mentido para mim? Meu Deus. Eu sei que parecia que estava tudo na cara, mas sabe quando você não quer acreditar? Olha, ainda bem que ninguém me viu chegando em casa, naquele estado. O que eu ia dizer pro meu filho, principalmente, se ele me visse daquele jeito, toda descabelada e, sabe, o vestido amassado, porque... Cheguei, me joguei na cama e chorei um monte. Até fiquei esperando para ver se o Leandro ia ligar. Só que nada, nem as minhas mensagens ele viu. Custei a pegar do sono aquela noite, porque fiquei ali praticamente a noite toda me consumindo, refletindo. E o fato é que mesmo estando apaixonada por ele, decidi, no meio do pranto, das lágrimas, ali mesmo, naquela minha cama, terminar aquele relacionamento e me afastar, porque realmente cheguei à conclusão de que não tinha nada a ver. Meu sonho era ser feliz, mas estava mais do que na cara que felicidade que eu não teria, me metendo com um homem casado. Ele mentiu para mim. Nessas alturas, eu já tinha até chegado a essa conclusão. Quem tinha falado a verdade era meu filho. Aquilo de que ele só morava no mesmo terreno da ex-mulher, que ela era apenas a mãe dos seus filhos, era lorota, era só meia verdade. Além de mãe dos seus filhos, ela vivia com ele. Como não queria mais sofrimento, muito menos envolver meu filho nisso, resolvi terminar. Depois me senti até meio ridícula. Imagine, eu na minha idade, brigando num clube de dança, me atracando com outra mulher por causa de homem. Era só o que me faltava. Meu filho é que devia ter razão. O Leandro devia ser casado mesmo, e mulherengo, do jeito que ele tinha falado. Ele depois até tentou uma reaproximação. Diz que não tinha nada com aquela mulher, que ela era uma louca, só que mesmo apaixonada, achei melhor me afastar. Até porque o Reinaldo jamais permitiria que a gente prosseguisse com aquele romance quando ficasse sabendo. Eu conhecia o meu filho. Sabe o que eu penso às vezes? Que de repente eu tenha sido meio covarde, né? Porque não dizem que no amor a gente deve lutar pela felicidade? E sei que muita mulher no meu lugar talvez não se afastasse. Mas sabe,
Talvez eu seja mesmo medrosa, mas preferi seguir com a minha vida sozinha. Porque não tenho mais nem idade para ficar aí me metendo em confusão, correndo atrás de aventura. Ele deve ser mesmo um daqueles homens de várias mulheres, né? Foi a decisão mais difícil que eu já tomei. Porque estava gostando dele de verdade. E talvez amanhã, quem sabe, eu até me arrependa. Talvez eu nunca me perdoe por ter abdicado de viver essa paixão. Porque sabe que uma mulher fica longe de um homem depois de uma separação, como aconteceu comigo, por 8 anos? Sendo que, repito, aquilo que já disse lá atrás, nos últimos 3 anos que fiquei com meu marido, nem beijo ele me dava. Ou seja, eram mais de 10 anos sem contato com o homem, sem nada. Um beijo, um carinho, nada. E só quem vive uma situação assim é que sabe. Não adianta a gente negar. A gente sente falta, sente carência, precisa de um amor. Mas não um amor para sofrer, para passar vergonha em clube de dança, brigando contra a mulher, tendo o cabelo puxado e por causa de homem ainda por cima. Por isso é que, repito, talvez eu até me arrependa, mas sei lá. Virei as costas e, pelo menos até agora, acho que tomei a decisão certa. Porque amor que só traz tristeza, vergonha, desilusão, lágrimas, não é o amor que eu quero para mim. Não é o amor que nenhuma mulher desse mundo quer para si. A gente quer um amor para ser feliz. É para amar, para ser respeitada. E com esse homem, apesar de eu ter me apaixonado por ele, sabe, deu para ver que eu não teria essa felicidade nunca. Seria só lágrimas, choro e sofrimento. Aí eu pergunto, ia valer a pena? Ia valer a pena? Claro que não. Melhor sozinha do que mal acompanhada. E na próxima quarta-feira, 15 horas, não perca. Deu para notar que eram assim ruídos bem característicos. Gemidos, rangido de colchão, sussurros. Eles deviam estar fazendo amor, o tio e a mulher dele. E só de pensar nisso, já me deu um arrepio. Eu dei assim uma olhada e vi que, apesar da cortina estar fechada, tinha uma pequena fresta. Foi no impulso que eu fiz aquilo. Tomado pela curiosidade, pela tentação, me aproximei da janela do quarto e coloquei a minha cara bem ali, na frestinha da cortina. Dali deu para ver direitinho os dois na cama, completamente pelados, transando da forma mais despudorada que se possa imaginar. E a mulher do meu tio era tão bonita. Devia ter uns 30 anos, se tanto, e tinha um corpo tão lindo. Imagine a situação. Eu, um adolescente, que nunca tinha visto uma mulher nua na minha frente, pelo menos não assim, de verdade. Tinha visto na televisão, em vídeos da internet, mas ao vivo era a primeira vez. Olha, eu fiquei desatinado, tomado por um desejo indescritível, meu sexo latejando, eu quase pulando aquela janela, no desejo de também possuir aquela mulher, quando de repente... Olha, tem acontecimentos da vida da gente que não dá para esquecer. Tem coisas que acontecem que, passe o tempo que passar, se mantém ali na nossa memória. Lembro que um domingo foi à casa da minha tia chamar o meu primo para darmos um rolê. Só que não tinha ninguém em casa. Todo mundo tinha saído. A casa estava toda fechada, não dava para ouvir um ruído. Detalhe, meu tio, irmão da minha tia, também morava ali, no mesmo terreno. Ele tinha se casado fazia quase um ano e morava ali na casa dos fundos com a esposa.
Resolvi ir até lá para ver se ele sabia do primo. Só que no que me aproximei da janela, ouvi assim uns ruídos diferentes vindos da janela do quarto. Como era uma casa pequena, o quarto ficava logo ali do lado da sala. Eu ia bater na porta, mas aí comecei a escutar aquele barulho e acabei desistindo. E olha, uma coisa eu digo, apesar de ter só 13 anos na época e naturalmente não ter experiência nenhuma da vida, deu para notar que aqueles ruídos eram bem característicos. E quando, sabe, eu vi aquilo, embora, repito, não tivesse experiência, eu logo pressenti. Eu logo imaginei. O tio devia estar fazendo amor com a esposa. E só de pensar nisso, eu já senti aquele arrepio. Dei assim uma olhada e vi que, apesar da cortina estar fechada, tinha uma fresta. Foi num impulso que eu fiz aquele gesto. Tomado pela curiosidade, pela tentação, me aproximei daquela janela e coloquei minha cara bem ali na frestinha da cortina. E aí deu para ver direitinho, através daquela fresta, os dois pelados na cama, fazendo exatamente aquilo que, embora eu não tivesse experiência nenhuma da vida, eu já tinha adivinhado. Eles estavam fazendo amor. A mulher do tio era tão bonita. Devia ter uns 30 anos e tanto. Talvez até menos. E tinha um corpo tão lindo. Imagine a situação. Eu, um menino de 13 anos, que nunca tinha visto uma mulher nua na minha frente. Pelo menos não de verdade. Ao vivo. Tinha visto na televisão, em vídeos, na internet, mas ao vivo, nunca. Olha, eu fiquei desatinado, tomado por um desejo inexplicável. E o pior é que não sei se acabei fazendo algum barulho, só sei que ela, de repente assim, deu uma levantadinha na cabeça, como se quisesse espiar. Eu me abaixei na mesma hora. E depois tratei de sair correndo. Repito o que disse lá no começo. Tem cenas que não saem na nossa memória, nem que se passem 1000 anos, por ser um menino ainda. Aquilo acabou me marcando tanto que eu nunca mais consegui tirar aquela cena da mente. O tio Carlos e a Patrícia fazendo amor. Na verdade, o tio Carlos não era bem meu tio. Pelo menos não tínhamos, assim, nenhum laço sanguíneo. Ele era irmão da mulher do meu tio, que no caso era irmão da minha mãe. Por isso eu o chamava de tio. Mas, de todo modo, éramos de certa forma parentes. E eu tratava todo mundo de tio e de tia. Olha, eu fiquei morrendo de medo de que ela tivesse visto alguma coisa, mesmo que de relance. Se bem que eu me assustei tanto e baixei tão rápido a cabeça e saí correndo dali que não tinha como saber que era eu. Não perca, é na próxima quarta-feira, 15 horas,